Oi galera, tudo bem? Hoje nós vamos resolver um exercício de calorimetria fazendo a análise de um gráfico. O que é apresentado para a gente é um diagrama aqui, temperatura em graus Celsius por tempo e segundo. O que isso significa? Que está mostrando o desenvolvimento ao longo do tempo de um corpo, conforme a temperatura dele vai sendo alterada. O que é dito para a gente sobre esse corpo? Primeiro, que inicialmente ele está em estado sólido, tá? E que a massa dele é de 500 gramas e o seu calor específico é de 0,5 caloria grama grau Celsius, tá? Então, vamos ver o que é pedido. Primeiro, o estado físico desse corpo de 5 até 85 segundos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o gráfico e ver o que está acontecendo nesse meio tempo. Entre 5 e 85, eu tenho aqui essa linha reta. O que isso significa? Significa que não está tendo alteração na minha temperatura. Tá aqui 0, tá? Então começou como 0 e continuou 0, uma reta constante, tá? O que isso significa em um diagrama? Significa que eu estou numa fase onde eu não tenho calor sensível, porque calor sensível é mudança de temperatura, mas eu tenho calor latente. O que é o calor latente? É a mudança de estado físico, sem alterar a temperatura. Então, o que eu posso ter certeza aqui? Que se eu estou em fase de calor latente, então eu consigo encontrar dois estados físicos ao mesmo tempo aqui nesse meio tempo. O que eu preciso prestar atenção para não cair numa pegadinha? Tá? Que quando ele está em exatos 5 segundos aqui, ele ainda está em estado sólido. Tá? Esse ponto aqui ainda faz parte aqui dessa linha de calor sensível. Então, em 5 segundos, ele está em estado sólido ainda. Então, em 5 segundos, eu tenho estado sólido. O que acontece? Um instante depois, até um instantinho antes de chegar em 85, eu tenho calor latente. Então, eu vou encontrar as duas fases. Então, entre 5 e 85, eu tenho tanto sólido quanto líquido, que é o próximo estado físico, tá? Então, entre 5 e 85 segundos, eu vou ter sólido e líquido. Tudo bem? Agora, quando eu chegar exatamente em 85, eu já vou entrar aqui, ó, nesse próximo sensível. Então, a hora que eu entrar aqui, eu já vou estar em estado líquido, tá? Então, lá no 85, em cima do 85, eu tenho estado líquido. Tudo bem, pessoal? Só esse pequeno detalhe que tinha que prestar atenção na hora de dar a resposta, tá? Que em cima desses pontos eu tenho um estado só. Agora, entre esses pontos, eu estou em calor latente, eu tenho os dois ao mesmo tempo. Tenho tanto sólido quanto líquido, ele está se transformando, tá? Então, esse foi o primeiro pedido aí do nosso exercício. Próximo, o que é pedido? Para a gente calcular o calor absorvido entre 0 e 5 segundos. O que está acontecendo aqui entre 0 e 5 segundos? Eu tenho essa reta crescente aqui, tá? Isso significa que a minha temperatura está aumentando. Então, o que acontece aqui? Se a minha temperatura está aumentando, o calor sensível. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Calcular o calor sensível. O que é calor sensível? Massa, calor específico e variação de temperatura. É só a gente pegar os dados no próprio gráfico e que o exercício deu. O calor sensível é a massa, 500 gramas, calor específico, 0,5, e a variação de temperatura. Só tomar cuidado aqui, como envolve número negativo, pode ter confusão. Então, fazer com calma. O que eu tenho que fazer? Variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o final aqui é em 5 segundos. No final eu tenho 0 graus Celsius, então essa é a minha temperatura final, 0.
A minha temperatura inicial é aqui em 0 segundos, aqui no começo. Então eu tenho menos 10. Essa é a minha temperatura inicial. Então eu vou subtrair menos 10, que é a minha temperatura inicial. Tem que tomar cuidado na hora de fazer essa continha, tá? Para não errar sinal, para não errar a ordem disso daí, tá? Senão a continha vai ficar errada. Então prestar atenção. A final é 0 e a inicial é menos 10, não é 10. Então tomar cuidado aqui com esse sinal. Agora a conta ficou fácil. O calor sensível vai ser 500 vezes meio vezes 0 menos 10. Menos com menos, a gente transforma em mais e fica só o 10. Então, a hora que eu multiplicar 10 aqui por meio, é só dar uma casa com a vírgula, vai virar 5. 5 vezes 500 vai dar 5 vezes 5 é 25, mais aqueles 2 zeros, vai dar 2.500 calorias. Ou, se você preferir, pode escrever 2,5 quilocalorias, que também é uma unidade que aparece bastante. É só andar aqui 3 casas com a vírgula e coloco o K aqui de quilo. Tudo bem? Então, simples, era só a interpretação de gráfico, só tomar cuidado com alguns detalhes. Aqui, nesse primeiro que eu tenho que colocar no começo e no final do intervalo, eu tenho um estado só, e no meio desse intervalo eu tenho 2. E aqui, só tomar cuidado com esse sinal para não ficar errado o exercício. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima!